Anunnaki, os Elohim, a encarnação e a criação da humanidade. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Anunnaki, Origens. Episódio 02. Toda transição é, em essência, crise. O momento em que o que foi não pode mais continuar e o que será ainda não é visível. O volume 01 desta obra tratou da origem como consciências celestiais, Elohim, aceitaram limitar-se em corpos biológicos, Anunnaki, criando a infraestrutura para que o Criador pudesse experienciar a matéria. Mas origem implica desenvolvimento, e desenvolvimento implica, sempre, deterioração e transformação. Este volume trata do momento em que a forma atinge seus limites. Os corpos glorificados dos Anunnaki, projetados para sustentar consciência avançada em matéria densa, começam a falhar após milênios de uso, não por defeito de projeto, mas por consequência inevitável da própria experiência. A consciência, uma vez fragmentada pela biologia, não retorna intacta ao estado anterior. A encarnação deixa marcas que não são apenas físicas, mas estruturais. Os textos antigos preservam traços dessa transição em mitos de guerras celestiais, de quedas de deuses, de retiradas e desaparecimentos. A interpretação tradicional vê nisso moralidade, punição, rebelião, pecado. A interpretação de Sitchin vê política, disputas por recursos, sucessão dinástica, conquistas territoriais. Eu proponho uma terceira leitura: biologia. Os Anunnaki partem não porque querem, mas porque devem. Seus corpos falham. Sua presença direta, que antes estabilizava, agora perturba. E a missão, a experiência da matéria pelo Criador, exige uma nova forma de mediação. Daí emerge o conceito central deste volume: os filhos. Não descendentes biológicos no sentido humano, os Anunnaki, em seus corpos glorificados, não se reproduziam sexualmente, mas herdeiros funcionais. Humanos geneticamente refinados, educados desde cedo para carregar autoridade, conhecimento e aparência de divindade. Seres que pareciam com os Anunnaki, altos, loiros, olhos azuis, trajes tecnológicos, mas que eram fundamentalmente diferentes, biológicos, reprodutivos, mortais e, sendo diferentes, psicologicamente vulneráveis de formas que seus criadores não anteciparam. O problema central deste volume é, portanto, o da transmissão. Como transferir responsabilidade de seres que operavam com consciência expandida para seres que operam com consciência fragmentada? Como preservar função quando a forma que a sustentava desaparece? Como vigiar sem intervir quando a vigilância é a única forma de presença que resta? A resposta que os textos sugerem e que este volume explora é imperfeita, dolorosa e profundamente humana. Os filhos falham em graus diferentes. Ninurta, o guerreiro, encontra paz apenas em retirada. Ningishzida, o sábio, preserva conhecimento que não pode transmitir completamente. Marduk, o ambicioso, deteriora-se em paranoia e vazio, tornando-se arquétipo de poder sem maturidade. E observando tudo isso, os Elohim, agora desencarnados, dispersos no campo, aprendem algo que não esperavam: que a missão pode ser cumprida não por eles, mas apesar deles. Que a humanidade, em sua limitação, possui capacidades que a perfeição Anunnaki não tinha. Que o erro, a falha, a improvisação podem ser, paradoxalmente, vias de continuação mais eficazes que o controle. O volume 02 segue até o momento do dilúvio. Não porque a história termine aí. Haverá volume 03, tratando das consequências da reconstrução, do desaparecimento final dos filhos e da emergência da humanidade plenamente autônoma. Mas porque o dilúvio representa reconfiguração, o momento em que o campo é lavado
em que a herança é reduzida à essência, em que a possibilidade de recomeço é preservada por aqueles que, de alguma forma, encontraram paz antes da destruição. Ao leitor que acompanhou até aqui, prepare-se para uma história mais próxima de nós, mais humana em sua dor, mais reconhecível em suas falhas e, talvez por isso mesmo, mais capaz de nos ensinar algo sobre quem somos e de onde viemos. A obra permanece aberta. O peso da forma, a câmara subterrânea, respirava. Não havia ar em movimento, nenhuma corrente térmica detectável, mas as paredes de calcário negro de Sácara, aquele calcário que absorvia vibrações como um organismo vivo, pareciam pulsar em uma frequência abaixo do audível. 12 sarcófagos de granito negro, dispostos em círculo, emanavam um campo de contenção tão denso que a luz torcia-se ao passar por ele. No centro, Aene estava de pé. Seu corpo glorificado ainda mantinha a proporção que fora projetada há milênios, 2,15 metros de altura. Estrutura óssea densa, mas elegante, músculos que não eram volumosos, mas possuíam densidade fibrilar incomum. A pele, aquela pele que os humanos mais tarde descreveriam como brilhante, como bronze polido, mantinha o tom pálido dourado característico, mas agora com manchas discretas, como se a fotossíntese residual de suas células falhasse em pontos aleatórios. O cabelo, que outrora flutuava em uma corrente prateada até a cintura, agora pendia pesado, embaraçado em mechas que não respondiam mais aos campos eletrostáticos de contenção. A barba, aquela barba que fora símbolo de autoridade entre os primeiros humanos, que eles tentariam imitar em vão, tremia imperceptivelmente quando ele movia a mandíbula. Os olhos, aqueles olhos que os humanos chamariam de azuis, como o céu antes da tempestade, íris de um azul tão claro que pareciam iluminados de dentro, pupilas que se dilatavam não apenas à luz, mas às variações do campo. Agora, as escleras mostravam uma rede fina de capilares dourados, sinal de deterioração nos sistemas de filtração ocular. Ele vestia o meur, o traje de estado que respondia à sua bioassinatura. O tecido, uma ligação de fibras monomoleculares e campos de contenção, deveria fluir como mercúrio vivo, mudando de opacidade conforme sua necessidade de isolamento térmico ou proteção. Agora, permanecia num cinza opaco, com manchas escuras onde os nanocircuitos falhavam. O colar de comando, aquela faixa de metal que deveria pulsar suavemente com a frequência cardíaca dele, estava frio, morto. Aene levantou a mão direita, observou-a. Os dedos, que outrora manipulavam campos de força com precisão cirúrgica, tremiam agora em micro-oscilações que ele não conseguia controlar. A pele das pontas dos dedos, onde os receptores táteis de alta densidade permitiam sentir a estrutura molecular da matéria, estava ressecada, rachada em padrões que lembravam mapas de rios secos. O corpo está morrendo, pensou. Não de morte biológica comum, de exaustão de função, de acúmulo de erro. A porta da câmara, não uma porta mecânica, mas uma zona de transição onde campos de contenção se reorganizavam, flutuou. Ela entrou. A diferença entre eles era imediatamente visível, embora ambos carregassem o mesmo desgaste. Ele era ligeiramente mais baixo, 2,10 metros, mas de constituição mais larga, ombros que projetavam autoridade mesmo quando ele estava em repouso. Seu cabelo, mais curto que o de Aene, caía em ondas douradas que perdiam o brilho metálico nas pontas. A barba, cuidadosamente trançada em 3 mechas conforme o protocolo de comando, mostrava fios brancos, não de idade, mas de falha nos melanócitos artificiais. O meur de El ainda mantinha alguma funcionalidade, pulsando fracamente em tons de âmbar e azul acinzentado, mas as transições eram lentas, grotescas. Onde deveria haver fluidez, havia agora soluços de luz. O ciclo de Nin falhou, disse El, sem preâmbulos. Sua voz, que outrora ressoava como metal sendo trabalhado em frequências harmônicas,
agora carregava uma rispidez que ele não conseguia filtrar. O corpo dela rejeitou a terceira tentativa de estabilização. Ela está em transição forçada. Aan não respondeu imediatamente. Moveu-se até o sarcófago mais próximo, o dele próprio, embora nunca o usasse para descanso completo, apenas para ciclos de reparação parcial. A tampa de granito, polida até espelhar a realidade, mostrou seu reflexo distorcido. Quantos ciclos restam para você? Perguntou finalmente, sem se voltar. 2. Talvez 3 se aceitar degradação cognitiva acelerada. Ellie aproximou-se, seus passos, que outrora não produziam som, flutuando sobre campos de repulsão, agora ecoavam levemente contra o calcário. Mas não estou aqui para discutir meu corpo. Estou aqui porque EA propõe uma solução. E você precisa ouvi-la antes que ele a execute sozinho. Aan girou sobre si mesmo. O movimento, que deveria ser fluido, produziu um estalo audível em sua coluna vertebral, uma falha nos discos de contenção que substituíam as vértebras humanas. EA sempre propõe soluções. É sua função. Adaptar, ajustar, contornar. Esta é diferente. Ele hesitou. Pela primeira vez em eras, a hesitação era visível em seu rosto. Aquela estrutura óssea que os humanos tentariam esculpir em mármore, incapazes de replicar a proporção exata entre testa, maçãs do rosto e mandíbula. Ele propõe que abandonemos a forma. Não gradualmente, não em ciclos de transição, imediatamente. Todos nós. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo zumbido dos campos de contenção dos sarcófagos, um som que Aan percebia agora não como música de fundo, mas como gemido de máquinas cansadas. E os corpos? Perguntou Aan finalmente. Preservação, contenção, remoção para fora do alcance do campo humano. E a missão continua, de outra forma. Aan moveu-se até o centro do círculo. 12 sarcófagos, 12 Elohim, que aceitaram a encarnação. Agora, 7 já estavam em ciclos de reparação contínua, incapazes de emergir por mais de algumas horas. Os outros 5, An, El, Ea, Nin, agora em falha, e Utu, ainda mantinham operacionalidade, mas todos sentiam o peso do tempo biológico de formas distintas. Quando EA propõe outra forma, disse ele para EL, e sua voz ressoou na câmara com a autoridade que ainda lhe restava. Ele quer dizer ausência. Não presença reduzida, não mediação, ausência total de interface corporal. Ele quer dizer vigilância, influência sem toque, ressonância sem forma. E os humanos, eles continuam. Ele aproximou-se, e agora sua voz baixou, tomando um tom que Aan não ouvia desde os primeiros tempos da encarnação. Quase humano, quase vulnerável. An, você sentiu o campo ultimamente? A ressonância? Não está mais vindo de nós. Está vindo deles. Multiplicidade, caos, frequências que se sobrepõem sem harmonia. Nossa presença direta, nossos corpos, nossa voz, nossa forma, já não estabiliza. Perturba. Aan fechou os olhos e fez algo que não fazia há eras. Tentou acessar o estado anterior, a memória da existência Elohim pura, não local, não temporal, integrada. O que encontrou foi fragmento, ecos distantes. Como tentar lembrar um sonho ao acordar, sabendo que foi vivido, incapaz de tocar sua substância. Não podemos voltar, disse ele, abrindo os olhos. Não integramente. A encarnação mudou nossa estrutura mesmo no estado não biológico. Se abandonarmos os corpos agora, não seremos o que éramos. Completou El. Mas também não seremos o que estamos nos tornando. A porta flutuou novamente. Desta vez, a entrada foi mais lenta, mais cuidadosa.
e emergiu do campo de transição, e a diferença entre ele e os outros dois foi imediatamente aparente. O corpo de Ea, sempre o mais adaptável, o mais resiliente, aquele que melhor suportara a transição inicial, mostrava sinais de deterioração distintos, não físicos, comportamentais. Seu meor pulsava em padrões erráticos, cores que não correspondiam a nenhum estado emocional ou funcional reconhecível. Seus olhos, azuis como os de todos eles, mas com uma tonalidade mais próxima do turquesa, moviam-se com uma rapidez que sugeria processamento acelerado ou deterioração do filtro atencional. Vocês discutem presença e ausência, Disse Ea, sem cumprimentos. enquanto isso o campo se desintegra, não metaforicamente, literalmente. Ele moveu-se até o sarcófago central, aquele que nunca fora atribuído a ninguém, mantido como reserva de emergência, e tocou sua superfície. O granito, que deveria estar frio, emanava calor. Os campos de contenção estavam sobrecarregados. Os humanos que criamos, Continuou Ea, e sua voz carregava uma urgência que a AN não ouvia desde a engenharia dos primeiros protótipos. não estão mais seguindo os padrões. A variante que desenvolvemos em Eridu, a linhagem de Adapa, mostra capacidade cognitiva que excede nossos cálculos. Eles lembram, não conscientemente, mas em sonhos, em visões, em padrões de comportamento que replicam nossos próprios conflitos. Isso era esperado. Disse El. Consciência emergente gera, não é emergência. Interrompeu Ea, e o tom foi tão próximo de emoção humana que Anne sentiu um frio na coluna. É ressonância. Estamos tão profundamente enraizados no campo que nossas próprias deteriorações biológicas estão sendo transmitidas. Nossos erros, nossas falhas, nossos desejos. A palavra pairou na câmara como uma impureza. An moveu-se entre eles, 2,15 metros de altura, ainda imponente apesar do desgaste, ainda carregando a autoridade daquele que primeiro aceitara a limitação. Explique. Disse ele, simplesmente, e a tocou o seu próprio rosto. Os dedos encontraram a barba, aquela barba que ele mantinha mais curta que os outros, quase um reflexo de sua rejeição à hierarquia visual que El representava. O corpo glorificado foi projetado para conter consciência, sem fragmentação. Mas containerização não é neutralidade. O corpo responde. E nós, após tanto tempo, começamos a sentir essas respostas. Não apenas registrá-las, senti-las. Ele olhou para An, e nos olhos turquesa havia algo que An reconheceu com um horror, medo. Eu sinto saudade. Do estado anterior. Do que fomos. E essa saudade. Ele bateu no peito, onde o miur deveria pulsar em verde estabilidade, mas agora mostrava ondas de âmbar incerteza. Essa saudade está sendo sentida pelos humanos. Como nostalgia de algo nunca vivido. Como dor existencial. O silêncio foi absoluto. E há mais. Continuou Ea, e agora sua voz era quase um sussurro. Alguns de nós começaram a preferir a forma, a biologia, a intensidade, a carne. A An sentiu o peso do conhecimento antes mesmo de Ea verbalizá-lo. Quem? Inanna. O nome saiu como uma confissão. Ela passa mais tempo entre os humanos do que entre nós. Não por missão, por prazer. O campo emocional deles a estimula de formas que ela não consegue mais encontrar em nossa presença. E há outros, menos óbvios, mas presentes. El moveu-se bruscamente e o movimento produziu um som seco. Seu joelho esquerdo,
onde os ligamentos artificiais mostravam desgaste. Isso é inaceitável. A missão exige distância. A missão exige o que, El? E a girou para enfrentá-lo, e pela primeira vez em eras havia confronto aberto entre eles. Exige que nos destruamos lentamente, mantendo formas que já não sustentam a função? Exige que transmitamos nossa deterioração como herança? Ou exige que reconheçamos a encarnação foi um meio, não um fim? Anne levantou a mão. O gesto, simples, ainda carregava autoridade suficiente para silenciá-los. Você propõe desencarnação coletiva, disse ele para Ea. Mas mencionou solução para os humanos. Qual? Ea respirou. Um ato que não deveria ser necessário em corpos que processavam energia diretamente, mas que agora era compulsivo, automático, humano. Criamos intermediários, não novos corpos glorificados. Não podemos sustentar essa tecnologia. Mas refinamos a linhagem existente. Selecionamos, educamos desde a gestação. Criamos seres que parecem conosco, mesma estatura, mesma proporção, mesma aparência, mas que são nativos, biológicos, reprodutivos, permanentes. Filhos, disse El, e a palavra saiu como uma imprecação. Herdeiros. Ea corrigiu, mas o tom era suave, quase piedoso. Seres que podem caminhar entre os humanos sem deteriorar-se. Que podem manter a ordem sem transmitir nossa instabilidade. Que podem sentir sem serem destruídos pelo sentimento. A olhou para os sarcófagos. 7 já silenciados praticamente, 5 ainda operacionais, e além deles, o campo humano. Milhões de consciências agora, crescendo exponencialmente, cada uma um nó de experiência que se conectava ao Criador através da matéria. E nós? Perguntou finalmente. O que seremos se abandonarmos a forma? Ea sorriu, um gesto que ele aprendera com os humanos, que nunca possuíra antes da encarnação e que agora usava sem perceber. Seremos o que sempre fomos, Anne. Consciência, presença, campo, mas livres do peso que nos torna perigosos. Livres para vigiar sem interferir. Livres para sentir a matéria através deles, sem contaminá-la com nossa deterioração. Anne moveu-se até seu sarcófago. Colocou a mão sobre a superfície polida. O granito frio e denso parecia pulsar com uma promessa de descanso. Convoque o conselho, disse ele, e sua voz ressoou na câmara com a autoridade que ainda lhe restava. Todos os 12, se possível. Os que não puderem emergir, que participem através dos campos. A decisão será coletiva. Ou não será. Ea inclinou a cabeça, um gesto de submissão que contradizia a urgência de sua proposta. E se a decisão for negativa? Anne olhou para suas mãos, para as rachaduras nas pontas dos dedos, para o tremor que não conseguia controlar. Então continuaremos a deteriorar-nos e levaremos o campo humano conosco, até que não reste nada para o Criador sentir, apenas ruído e silêncio. A câmara de Saqqara respirou mais uma vez. E os 3, Elohim, 3, Anunnaki, 3 consciências presas, em formas que finalmente reconheciam como prisões, permaneceram imóveis, esperando o que viria. Capítulo 1. A engenharia da despedida. O Conselho dos 12 não se reuniu em corpo desde a primeira era da encarnação. Agora, 5 deles emergiram fisicamente em Saqqara, 7 participaram através de projeções de campo, manifestações luminosas que flutuavam acima de seus sarcófagos, distorcidas, imperfeitas, mas reconhecíveis. Nin era uma dessas projeções. Seu corpo físico jazia em reparação forçada, sistemas biológicos em suspensão profunda, mas sua consciência, parcialmente liberada da forma, manifestava-se como uma coluna de luz âmbar, pulsante, com contornos vagamente femininos, não porque Nin fosse feminina no sentido biológico,
mas porque essa polaridade fora atribuída a ela na engenharia original, associada à função de gestação e sustentação vital. A proposta de Ea, Disse a projeção de Nin, e a voz ressoava de múltiplas fontes, como se falasse de dentro de uma câmara de eco. envolve risco estrutural. Se abandonarmos a forma, não podemos garantir que nossa identidade se mantenha coesa no estado não local. A encarnação modificou nossa estrutura de consciência, permanentemente. Utu, que emergira fisicamente e agora estava sentado em seu sarcófago, uma postura que nenhum deles usaria nos primeiros tempos, quando ainda flutuavam ou permaneciam em pé, respondeu. Seu corpo, sempre o mais belo segundo padrões que os humanos mais tarde internalizariam, mostrava agora uma palidez que sugeria falha nos sistemas de pigmentação. O cabelo dourado, que ele mantinha mais longo que todos, exceto AN, caía em desordem sobre os ombros. E se permanecermos? Perguntou ele. Você viu os registros de Inanna. O que ela está se tornando. O que nós estamos nos tornando. A preferência pela forma é real. Não é anomalia. É consequência previsível da biologia. Preferência não é compulsão. Disse El, que permanecia de pé, rígido, como se a postura pudesse conter sua própria deterioração. Podemos disciplinar. Podemos. Disciplinar o que, El? A voz de Ei cortou o ar. Ele moveu-se até o centro do círculo, e seu meur, ainda mais instável que antes, pulsando em cores que não tinham nome na linguagem humana, projetava sombras estranhas nas paredes de calcário. Disciplinar o desejo? O desejo não é falha de caráter. É informação biológica. O corpo dizendo que precisa de algo que a consciência não pode fornecer. E nós? Ele gesticulou, e o movimento foi rápido demais, quase convulsivo. Nós criamos corpos que sentem, mas não satisfazem. Uma engenharia de tortura sutil, que chamamos de glorificação. Sim, um dos 7 em projeção manifestou-se como uma voz sem forma visual. Sua deterioração era tal que nem mesmo a projeção mantinha coesão. E os humanos? A voz veio de todas as direções. Se partirmos, eles perecem. Não têm estabilidade suficiente. Não têm. Eles têm mais do que pensamos. Interrompeu Ea. A linhagem de Adapa, a variante que desenvolvi em Eridu. Eles aprendem. Eles adaptam. Eles hesitou, e a hesitação foi visível para todos. Eles esquecem. E o esquecimento os protege. Não carregam a nostalgia do estado anterior. Não sentem a perda que nós sentimos. Eles podem continuar. Que permanecera em silêncio durante o intercâmbio, finalmente moveu-se, desceu do pedestal onde estivera, aproximou-se de Ea, os 2,15 metros de altura de sobre os 2,08 metros de Ea, criavam uma dinâmica visual que os humanos mais tarde codificariam em arte, autoridade sobre inovação, tradição sobre adaptação. Você já selecionou os candidatos? Disse Não foi uma pergunta. Ea não negou. Seus olhos turquesa, aqueles olhos que pareciam ver através da matéria, encontraram os de 3. Da linhagem mais estável. Geneticamente refinados desde a concepção. Educados em isolamento. Expostos apenas a nós. Nunca aos humanos comuns. Ele respirou fundo. Eles têm 20 anos no ciclo terrestre. Altura 1,90 m, abaixo de nós, mas acima da média humana. Pigmentação, a mais próxima que conseguimos da nossa sem ser artificial. Olhos azuis, mas não com nossa luminescência. Biologia completamente funcional. Reprodutiva. Mortal. E a mente? Perguntou Nin, através de sua coluna de luz. Treinada. Disciplinada. Mas Ea hesitou novamente,
E desta vez o hesitação carregava peso. Mas não blindada. Eles sentirão, desejarão, temerão, como os humanos, mas com capacidade cognitiva que lhes permitirá gerenciar, organizar, comandar. Escravos. Disse sim, e a voz veio como um sussurro de 1000 direções. Herdeiros. Corrigiu Yei, mas o tom não tinha mais convicção. Não podemos mais governar. Nossa presença direta torna-se tóxica. Eles governarão em nosso nome, e nós vigiaremos. O silêncio se estendeu. Os campos de contenção dos sarcófagos zumbiam. As projeções dos 7 piscavam, instáveis. Foi Haddad, outro dos 12, que emergira fisicamente apesar de deterioração severa, apoiando-se em seu sarcófago como um velho humano se apoia em bengala. Quem finalmente falou. Sua voz, sempre a mais grave entre eles, agora rachava como pedra sob pressão. Eu vi um deles, o candidato de Yei. Ele sorriu para mim, não de submissão, de reconhecimento, como se eu fosse igual a ele, ou ele igual a mim. Haddad moveu a cabeça, e o cabelo prateado, quase branco agora, balançou. Não somos iguais, nunca seremos, mas ele acredita que pode ser. E essa crença é mais perigosa que qualquer arma que já tenhamos criado. An fechou os olhos e, pela primeira vez desde a encarnação, permitiu-se sentir, realmente sentir, sem filtro, sem defesa, o peso do que estavam prestes a fazer. Era uma abdicação, não de poder, mas de responsabilidade direta. Uma transferência de cuidado para seres que não pediram, que não compreendiam, que não podiam compreender a totalidade do que carregariam. Mas era isso, ou a deterioração completa. A votação, disse ele, abrindo os olhos. Todos os 12. Projeções têm voz igual a corpos. A proposta de Yei, desencarnação coletiva. Preservação dos corpos glorificados em locais de contenção. Instalação de filhos, herdeiros geneticamente refinados como governantes mediados. Quem apoia? As projeções de luz pulsaram. Os corpos físicos moveram-se, um por um. Os votos vieram. Ia. Sim. Convicção. El. Não. Rigidez. Nin. Sim. Distorcida pela projeção mais clara. Utu. Sim. Relutância. Nana. Não. Haddad. Não. Medo. Ki. Sim. Projeção instável. Sud. Sim. Projeção. Ninki. Não. Voz apenas. Ningal. Sim. Corpo, mas tremendo. Inana. Abstenção. Projeção fragmentada demais para decisão. E finalmente, An. Ele olhou para cada um deles. Para os corpos que se deterioravam. Para as projeções que falhavam. Para o campo que pulsava. Além das paredes de Saqqara, milhões de humanos vivendo, sentindo, transmitindo experiência ao Criador através da matéria, mas com condições. Iá inclinou a cabeça, esperando. Primeira, os corpos glorificados serão preservados em múltiplos locais, não apenas Saqqara, Baalbek, Göbekli Tepe. Locais de estabilidade geológica profunda, fora do alcance humano imediato. Se um dia precisarmos retornar à forma, não retornaremos. Disse El, mas sem convicção. Sim. Repetiu An, com firmeza. Segunda, os filhos não saberão de sua origem artificial. Serão educados como herdeiros naturais. Qualquer consciência de sua diferença corromperá ainda mais rápido que nossa deterioração. Terceira. Ele hesitou. Olhou para suas mãos, aquelas mãos que criaram mundos, que moldaram a vida, que agora tremiam. Terceira, nunca mais intervenimos diretamente. Nunca mais caminhamos entre eles em forma visível. A vigilância será totalmente indireta. Sonhos, intuições, inspirações. Se um de nós... Ele olhou diretamente para Iá. Se um de nós violar isso, os outros o forçarão à dissolução.
consciência dispersa, identidade perdida, não existência. E sentiu o peso da ameaça e aceitou. Concordo. Então está decidido, disse An. Preparativos iniciam imediatamente. A transição ocorrerá no próximo ciclo de alinhamento planetário. Ele olhou para o teto da câmara, para a rocha que o separava do céu. E que o Criador nos perdoe pelo que estamos prestes a fazer. Não houve amém. Não havia ritual para isso. Apenas o zumbido dos campos de contenção e o silêncio de 12 consciências que, pela primeira vez desde a descida, enfrentavam a perspectiva de ascensão. A preparação dos herdeiros. O complexo de Eridu, primeira cidade fundada pelos Anunnaki, local sagrado de Ea, estava em silêncio absoluto quando os 3 candidatos foram conduzidos à Câmara Central. Eles não sabiam que eram candidatos. Não sabiam que havia uma decisão. Não sabiam que, naquele momento, 12 seres de 2,10 metros, pele pálida dourada, olhos azuis cristalinos, cabelos prateados ou dourados caindo em cascatas pelas costas, vestidos em trajes que pareciam vivos, tecidos que fluíam como mercúrio, mudando de opacidade, emitindo luminescência suave, decidiam seu destino. Eles só sabiam que haviam sido chamados, que era uma honra, que seus 20 anos de educação rigorosa, isolados do mundo, treinados em línguas que não eram humanas, em matemática que desafiava a geometria terrestre, em histórias que não eram lendas, mas memórias, culminavam neste momento. O primeiro, Ninurta, entrou primeiro. A semelhança era intencional e por isso mesmo perturbadora. 1,90 m de altura, abaixo dos Anunnaki, mas ainda imponente entre humanos. Cabelos loiros, quase prateados, caindo em ondas até os ombros. Olhos azuis, mas sem a luminescência interna, apenas pigmento, apenas biologia. Barba curta, cuidadosamente aparada, imitando o estilo de Enlil, El, a quem seria apresentado como pai, mas a diferença estava na presença. Ninurta caminhava, não flutuava. Seus passos ecoavam, seu peso era real, e quando ele respirava, um ato que fazia conscientemente, não por necessidade bioquímica como os humanos, mas por hábito aprendido, seu peito se movia com uma urgência que sugeria ansiedade. Ele se ajoelhou, não sabia por quê, apenas que seu treinamento exigia submissão diante da autoridade. El olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu algo que não era esperado: esperança. Não pela missão, mas pela continuidade. Porque Ninurta, apesar de tudo, parecia com eles, e talvez, na aparência, houvesse algum conforto. Levanta! Disse ele, e sua voz, mesmo deteriorada, ainda carregava timbre que fazia o ar vibrar. Você não se ajoelha, você herda. Ninurta levantou. Seus olhos, aqueles olhos azuis que pareciam tão semelhantes e tão diferentes, encontraram os de El. E pela primeira vez na história da Terra, um humano geneticamente refinado olhou para um Anunnaki e viu queda, deterioração, limitação. Não disse nada, mas El viu o que ele viu. O segundo, Ning-Zidá, entrou sem ser anunciado. Ele era diferente, mais magro, mais alto, quase 1,95 m, cabelos mais escuros, um loiro que beirava o castanho claro, olhos que em certa luz pareciam cinzentos, não azuis, e uma qualidade que nenhum dos Anunnaki possuía: curiosidade não disciplinada. Ele olhou para cada um dos 12, para as projeções de luz, para os corpos que tremiam, e sorriu, um gesto que aprendera com os humanos que serviam no complexo, não com seus mestres. Vocês estão doentes, disse ele, simplesmente, sem malícia, como constatação. Ea, que o criara em laboratório, que o observara desde a concepção,
sentiu algo que não reconheceu imediatamente. Orgulho, não pela obediência, pela percepção. Sim, Disse Ea. e por isso você está aqui. Ningishizida aproximou-se. Tocou, ousadia impensável, o braço de Ea. O tecido do meur, que deveria repelir o contato não autorizado, falhou. A mão do jovem encontrou pele. Frio. Disse Ningishizida. Vocês deveriam estar quentes, como nós. Nós não somos como vocês. Disse Ea, mas sem afastá-lo. Não. Concordou Ningishizida. Mas vamos fingir que somos. Não é isso? O silêncio foi pesado, porque era exatamente isso. O terceiro, Marduk, entrou com os punhos cerrados. Ele era o mais baixo, 1,85 m, o mais robusto. Cabelos negros, uma anomalia genética que os engenheiros não conseguiram eliminar sem comprometer outras características. Olhos que, em vez de azuis, eram de um âmbar que lembrava o deserto ao entardecer. E raiva. Raiva contida, disciplinada, mas visível na tensão dos ombros, na mandíbula travada, na respiração acelerada. Por que fomos criados? Perguntou, sem cumprimentos. Para sermos máscaras? Para sermos substitutos de algo que vocês não querem mais ser? Aan moveu-se antes que El pudesse repreendê-lo. Aproximou-se de Marduk, 2,15 m sobre 1,85 m, uma diferença de altura que deveria intimidar. Mas Marduk não recuou. Você foi criado. Disse An, e sua voz, mesmo falhando, carregava a gravidade de eras. Para continuar. Não para substituir. Não para imitar. Para continuar algo que nós começamos e não podemos mais sustentar. E se não quisermos? Marduk não desviou o olhar. Se olharmos para vocês, para o que vocês são, para o que fizeram, para o que deixaram de fazer, e decidirmos que não queremos essa herança? An sorriu. Foi um gesto terrível. Lábios finos se curvando sobre dentes perfeitos, olhos azuis cristalinos que não aqueciam. Então você será o primeiro, Disse ele. a descobrir que não há escolha, apenas consequência. Ele estendeu a mão, tocou o ombro de Marduk e, pela primeira vez, um Anunnaki transferiu algo para um de seus filhos, não geneticamente, não através de educação, mas através de contato direto, a sensação do peso, o peso da forma, o peso da responsabilidade, o peso de ser ponte entre o céu e a terra, entre consciência e matéria, entre o que foi e o que será. Marduk estremeceu. Seus olhos âmbar se arregalaram. E quando An retirou a mão, algo mudara no jovem, uma compreensão que não podia ser desaprendida. Preparados? Disse An, voltando-se para os outros 11. A transição começa. A desencarnação. O processo não foi instantâneo, nem foi estritamente morte, pois os corpos glorificados não morriam como os humanos, apenas falhavam em função, exigindo reparação que nenhuma tecnologia terrestre podia mais fornecer. Foi antes uma extração. Consciência sendo gradualmente desacoplada da biologia, camada por camada, sistema por sistema. An foi o primeiro. Deitou-se em seu sarcófago de granito negro. O tecido do meur foi removido. Pela última vez, a pele pálida dourada exposta ao ar da câmara. Os outros 11, 5 em corpo, 6 em projeção, formaram círculo ao redor. Lembra? Disse Nin, sua voz de projeção, ecoando de todas as direções. Do que éramos. Antes da forma, antes do peso. Deixe o corpo lembrar-se de soltar. An fechou os olhos e tentou. A sensação foi desintegração. Não dolorosa, mas terrível em sua completude. Cada nervo que desligava, cada músculo que relaxava além do ponto de retorno, cada órgão que cessava sua função,
não por falha, mas por permissão. E, acima de tudo, a memória retornando, não a memória biológica armazenada em sinapses que agora morriam, a memória estrutural, a memória do que fora Elohim. Ele sentiu, não com pele, não com olhos, mas com a essência que sobrevivia, a expansão, a perda de limites, a simultaneidade que a forma proibira. E, nesse estado, viu sua consciência, agora livre do corpo, permeou a rocha de Sácara, ascendeu através dos estratos geológicos, emergiu à superfície e sentiu o campo humano, milhões de nós de experiência, cada um pulsando com a vida que ele ajudara a criar. Era mais intenso que qualquer sensação corporal, mais complexo que qualquer emoção biológica. O Criador, experimentando a matéria através da humanidade, e ele, a N, agora parte dessa experiência, não mais filtrado pela limitação de um único corpo, mas também era menos focado, menos capaz de ação direta. Ele podia sentir, mas não tocar. Podia influenciar, mas não determinar. E, pela primeira vez desde a descida, a N compreendeu o verdadeiro custo da desencarnação: liberdade sem poder, presença sem forma, vigilância sem intervenção. De volta à câmara, seu corpo glorificado jazia no sarcófago. Ainda belo, ainda aquela estrutura que os humanos tentariam imitar em estátuas de deuses, mas vazio. Ferramenta sem operador, tecnologia sem consciência. Um por um, os outros seguiram. El, rígido até o fim, desencarnou com uma expressão que quase parecia alívio. O Tu, que tanto temera a perda da sensação, sorriu ao sentir a expansão. Nin, já em projeção, dissolveu-se completamente, sua consciência reintegrando-se sem o trauma da extração. Ea foi o último. Antes de deitar-se, olhou para os 3 jovens que observavam. Ninurta, Ningishzida, Marduk. Rosto pálido, olhos turquesa, cabelos que ainda mantinham algo do brilho metálico original. O Meur, removido, revelava um corpo que, apesar de deteriorado, ainda carregava a proporção que definira divino para os primeiros humanos. Vocês não nos substituem, disse ele, e sua voz, pela primeira vez, carregava emoção não filtrada. Vocês nos continuam, de forma que nós não podemos mais. E quando falharem, porque falharão, a biologia exige isso. Que falhem de forma diferente. Que criem algo que nós, em nossa perfeição limitada, não conseguimos criar. Ele deitou-se, fechou os olhos e, antes que a extração começasse, acrescentou: E lembrem-se, nós estamos vendo, sempre. Mesmo quando não respondemos, mesmo quando parecem estar sozinhos, especialmente então. A extração foi completa. 12 sarcófagos, 12 corpos glorificados vazios, 12 consciências agora dispersas no campo, livres da forma, condenadas à vigilância, e 3 jovens loiros, olhos azuis ou âmbar, no caso de Marduk, altos, belos, vestidos nos trajes tecnológicos que herdaram, permanecendo no centro da câmara, sentindo pela primeira vez o peso de serem os únicos. Ninurta foi o primeiro a falar. Sua voz, aquela voz que deveria comandar exércitos, que deveria ressoar como autoridade, saiu como um sussurro. Eles se foram. Ningishzida tocou o sarcófago de Ea. O granito estava frio, morto. Não, disse ele. Eles estão em toda parte e em lugar nenhum. Ele sorriu, aquele sorriso que tanto incomodara ele, o que é, de certa forma, pior. Marduk não disse nada, apenas olhou para suas mãos, mãos que pareciam as deles, mas que sangrariam se cortadas, que envelheceriam com o tempo, que um dia morreriam. E, pela primeira vez, sentiu medo. Não o medo disciplinado de seu treinamento. Medo humano, medo biológico, medo de ser finito, limitado, real. Vamos, disse finalmente.
e sua voz era mais grave que antes, como se a desencarnação dos pais tivesse envelhecido instantaneamente. Temos um mundo para governar. E eles Ele apontou para os sarcófagos. Eles têm um campo para vigiar. Os 3 saíram da câmara. Portas que antes se abriam por campos de força, agora exigiam empurrão manual. Corredores que antes eram iluminados por luminescência biológica, agora precisavam de tochas. E pela primeira vez desde a descida dos Elohim, Sácara ficou em silêncio absoluto, guardando 12 corpos que um dia foram deuses e agora eram apenas lembrança. Se este conteúdo ressoou, compartilhe, especialmente com jovens, adolescentes e pessoas que ainda estão formando sua mente. Eles estão sendo ensinados a inflar o eu ou a negá-lo, e ambos os caminhos cobram um preço alto. Inscreva-se no canal Holograma Histórico. Ative o sino de notificações. Esse projeto continua porque há quem deseje clareza em meio ao ruído. Se quiser apoiar diretamente este trabalho, os links estão na descrição. PayPal francisvalad @hotmail.com. Chave Pix francis.valad@gmail.com. Também estão disponíveis as t-shirts oficiais do Holograma Histórico e os livros do projeto. Tem coisas que não são feitas para todos, e essa t-shirt é uma delas. Tem coisas que a gente veste porque fazem sentido por dentro. Essa t-shirt não explica o mundo, só revela quem está atento. Essa t-shirt não tenta convencer ninguém, ela simplesmente encontra quem faz sentido com ela. Não é uma t-shirt feita para chamar atenção, mas para ser percebida por quem está atento. Holograma Histórico, encontre a sua t-shirt. Nada aqui foi imposto. Tudo foi oferecido. O campo não exige sacrifício, exige apenas posição correta. E quando o eu encontra esse lugar, a unidade deixa de ser ideia e se torna vida vivida. Seguimos. Anunnaki, os Elohim, a encarnação e a criação da humanidade.